E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Vamos começar aqui a nossa aula aqui da dashboard, nosso projeto aqui de controle de viagens. Vamos iniciar? Vamos iniciar agora. Então, menu iniciar, Excel. Deixa eu trazer para cá. Muito bem. Ok. Alan, cadê a barra de fórmulas? Sumiu. Vou pegar aqui. Exibir barra de fórmulas. Tá de volta. Muito bem, beleza. Então tá bom, olha só. Nesse projeto nós vamos trabalhar com multiplanilhas, beleza? Que é isso? São várias planilhas que vão interagir entre si, tá bem? Então vamos ter 4 planilhas. Vamos ter uma principal. Vamos ter uma principal. Acabei de mudar aqui. Alan, como é que você fez isso? Muito simples. Clica com o direito. Aliás, desculpa. Clica 2 vezes e aí então ele fica apto aqui para você editar. Ou então você pode clicar aqui e editar. Cadê? Editar, editar. Cor, inserir, exibir, movimento. Falei bobagem, né? Então, clica 2 vezes. Pronto, você pode mudar aqui. Então, clicar aqui com mais outra planilha, nós vamos ter aqui um checklist. Checklist. Muito bem. Mais outra aqui. Nós vamos ter aqui o categorias. Categorias. Legal. E mais uma planilha aqui que vai ser a auxiliar. Muito bem. Top. Então, estamos com 3 planilhas aqui. 4 planilhas na pasta de trabalho. Eu já vou pegar e já vou aproveitar para salvar aqui. Vou salvar aqui nos meus documentos. Vou aqui em procurar. E vou aqui em documentos. Vou salvar aqui documentos mesmo. Vou salvar aqui como projeto controle de viagens. Controle de viagens. Muito bem. Pasta de trabalho Excel. Salvar. Pronto. Observem que aqui ele já mudou o nome. Beleza? Então tá bom. Então, vamos iniciar aqui. Seguinte, a gente vai precisar deixar. Nós vamos precisar deixar um espaço aqui que vai ser onde a gente vai ter a nossa dashboard, beleza? Então, ela vai acontecer aqui. Deixa eu me ver aqui. Ela vai acontecer entre o A e o J, mais ou menos. E vai ser até a linha 27, talvez. Até a linha 27, mais ou menos. Então, eu já vou deixar marcado aqui, entre J e até o 27. Eu vou fazer uma marcação aqui, tá? Mas é só para a gente ter uma noção aqui de como é que vai ser. Então, vamos lá. Vou dar um zoom aqui, mais um zoom. Então, ela vai ser um pouco menos aqui. Oi. Um pouco menos aqui e tal. Muito bem. Vai ser mais ou menos isso. Logo aqui embaixo, a partir da linha 30, nós vamos ter aqui uma tabela, tá? Vou dar um espacinho aqui. Eu não costumo fazer isso, mas vou dar um espacinho aqui. Vou deixar aqui esse A aqui, só para deixar descolado aqui da coluna, tá bem? Muito bem. Então, a partir da linha 30 aqui, talvez da linha 31, nós vamos iniciar uma tabela. Nessa tabela, a gente vai ter uns cabeçalhos com data. Nós vamos ter categoria. Nós vamos ter gasto. Nós vamos ter unidade. Nós vamos ter quantidade. Eu vou colocar só QTD mesmo. QTD. Nós vamos ter preço. Nós vamos ter incluir. Incluir nas despesas. E nós vamos ter valor total.
valor total. Total. Muito bem. E ainda observações. Muito bem. Beleza. Então, eu vou colocar uma data aleatória aqui. Vou colocar a data de hoje, 25/9/2025. Muito bem. Vou selecionar aqui até o observações. Então, de data até observações. Vou aqui no menu, na minha faixa de opções, eu vou até deixar marcado aqui. Então, vou selecionar aqui e vou aqui em página inicial, formatar como tabela. Então, vocês escolhem aí a de vocês aí. Eu gosto mais dessa daqui, vou marcar essa aqui. Minha tabela tem cabeçalhos, então vou deixar marcado e vou dar um OK. Pronto. Observem vocês que aqui ele já deu umas pré-configurações. A gente já consegue aqui identificar o título e aqui as linhas. Se a gente colocar uma nova linha aqui, como 25, vou colocar de novo aqui, 25/9/2025, então observem aqui que essa faixa é branca. Se eu colocar mais outro, então ele vai ter outra faixa azul. Então ele vai intercalar aqui para ficar fácil a visualização, tá? Então, se vocês virem aqui em exibir, tirar essas linhas de grade, então ele vai ficar mais limpo e então a gente vai ter esse visual aqui mais tranquilo, beleza? Então tá bom. Por hora eu vou selecionar todos aqui, vou clicar 2 vezes aqui só para dar uma alinhada, certo? Beleza. Muito bem, beleza. Outro detalhe, aqui essa tabela ela é diferente dessas colunas, aliás, dessas células que estão por aqui. Por mais que eu venha aqui e coloque os dados aqui, por mais que eu venha aqui, coloque esses dados e chame eles aqui de data e tudo mais, aqui é diferente de aqui. Por quê? Isso aqui é uma tabela e isso aqui são só células normais, tá? Alan, por que que é diferente? É diferente porque nessa tabela a gente pode referenciá-la. A gente pode chamar ela e a gente pode chamar cada coluna dessa, tá? Então o Excel entende, quando eu chamar essa tabela, ele entende a coluna e também vai entender a linha, tá? Então, logo mais vocês vão ter mais ideias sobre isso, mas já fiquem sabendo aí que aqui a gente pode dar endereço das coisas. Então, essa tabela a gente vai mudar o nome dela. Ela aqui, ela está como tabela 1. Então, se vocês vierem aqui, clica aqui em qualquer lugar, vai aqui em design da tabela e aqui nome da tabela, tá? Aqui a gente vai mudar esse nome, vamos colocar como planejado. Beleza, planejado. Então, toda vez que eu estiver falando dessa tabela, eu vou estar falando da tabela planejado. Então, ela está escrita ali, tabela planejado. Legal, muito bem. Show de bola. Então, por enquanto aqui nós vamos deixar isso aqui assim mesmo, tá? Por enquanto vamos deixar assim. Agora a gente vai mexer nesse checklist de viagem. Vamos clicar aqui. Muito bem, vamos lá, vamos ver aqui. Aqui, vou deixar essa coluna aqui também, vou deixar um espacinho para cá. Vou dar um título aqui para ela aqui, checklist de viagem, check. Ops. Eita, tô ruim. Checklist de viagem. Beleza, deixa ali em cima. Vamos colocar uma pergunta aqui. Tudo certo? Tudo certo para a viagem? Tudo certo para a viagem? Aqui embaixo nós vamos colocar total. Vamos lá, total de itens. Itens, ok. O que é isso aqui que eu estou fazendo? Aqui vai ter uma pergunta que vai estar a resposta sim ou não. Aqui a gente vai ter uma contagem de itens. Aqui a gente vai saber quais itens estão ok e pendências.
Pendências. Pendências. Muito bem. Então, logo mais aqui nós vamos ter uma ideia aqui da quantidade. Quantidade de itens, itens ok e as pendências. Beleza? Então, logo aqui embaixo nós vamos fazer uma outra tabela. Que nós vamos chamar ela de item. E aqui nós vamos chamar de situação. Situação. Muito bem. Legal. Então, como é que é isso aqui? Bom, a gente costuma ter que separar algumas coisas para viagem, né? Todo mundo faz isso. Então, o que a gente precisa separar? A gente precisa separar identidade. A gente precisa separar um CPF. A gente precisa separar a carteira de motorista. Carteira de motorista. Motorista. Legal. A gente precisa também do cartão de crédito. Não podemos esquecer do cartão de crédito. Já pensou? Perdeu o cartão de crédito? Crédito. Muito bem. Precisamos do celular. Não sai de casa sem o celular. Dinheiro. Precisamos de dinheiro. Roupas. Já separou as roupas? Tá na mala? Como é que tá isso aí? Passaporte. Você vai fazer sua viagem internacional, precisa do seu passaporte. Reserva de hotel. Já confirmou a reserva. Já tá tudo certo. Já verificou isso aí. E passagens aéreas. Legal, beleza. Muito bem. Então, nós já temos aqui. Agora eu vou selecionar tudo isso aqui. Vou selecionar essas duas colunas. Item e situação. Vou de novo aqui em formatar tabela. Vou aqui escolher a minha favorita, que é essa. Minha tabela contém cabeçalhos, porque eu quero item, quero situação. Vou dar um OK. Pronto, legal. Aqui eu vou dar um espacinho aqui, vou dar um espacinho aqui também. Muito bem. Eu também vou retirar aqui essas linhas de grade. Não gosto. Vamos retirar isso aqui. Beleza. Então, agora, aproveitando que a gente está aqui, nós vamos colocar se está ok ou se não está ok, certo? Aqui, deixa eu só pensar um pouco melhor como é que a gente pode fazer. Vamos selecionar tudo aqui, e aí a gente vai aqui em dados, na faixa de opções, dados. A gente vai procurar bem aqui, esse símbolo aqui. Na sua versão do Excel pode estar em uma posição diferente, mas você vai procurar aqui a validação de dados. Clica aqui na setinha, de novo aqui, validação de dados. Então, nessa primeira configuração aqui, vai estar assim, qualquer valor. Então, você pode digitar qualquer valor nessas caixas, nessas células. Mas não é isso que a gente quer. A gente quer uma lista. Então, vamos fazer uma lista. Então, vamos selecionar lista, beleza. Aí agora, de onde nós vamos tirar essa lista? Essa lista a gente pode tirar do próprio Excel aqui, ou a gente pode digitar ela aqui mesmo. Então, eu vou digitar ela aqui. OK, ponto e vírgula. Vou digitar a próximo item, que é não. Vou colocar maiúsculo aqui. Não. Pronto. Certo. Então, quando eu clicar aqui na caixa, observem vocês que agora tem uma setinha para um drop down, certo? Então, eu tenho uma setinha, agora eu tenho uma lista. OK e não, certo? OK e não. Muito bem, beleza. Aqui a gente vai chamar isso aqui também, vamos mudar isso aqui, vamos chamar isso aqui de checklist. É isso aí mesmo, checklist. Beleza. Digitei, apertei Enter e pronto. Um detalhe, viu, gente? A gente tem dois itens aqui. Se eu inventar de escrever qualquer coisa, ele vai dar um erro. Este valor não corresponde às restrições de validação de dados definidas para esta célula, certo? Então, o Excel sempre vai te ajudar aqui, sempre vai estar te dando dicas aqui do que está acontecendo, tá? Deu erro, deu mensagem, então para um pouquinho, leia
leia a mensagem. Às vezes as pessoas se desesperam, clica no cancelar, clica no ok, clica no sim, clica no não, e aí depois, ai, ela deu erro, não sei o que, qual o erro que apareceu? Ai, não lembro, só apertei para cancelar. Aí fica difícil. Então, vamos ler novamente aqui. Este valor, então, o valor que eu digitei, não corresponde às restrições de validação de dados. Então tá. Então existe uma restrição. Que restrição é essa? A lista. A lista que eu acabei de fazer. Então este valor não corresponde a nenhum item da lista de dados definidos para esta célula. Muito bem. Então vou cancelar aqui e vou escolher aqui um da lista. Ou eu posso digitar aqui, mas precisa ser exatamente o que está escrito lá. Tá vendo? Minúsculo não conta. Então, maiúsculo, ok. Não, beleza. Se eu digitar minúsculo, não vai dar certo. Tá vendo? Muito bem. Essa mensagem vocês também conseguem editar para escrever o que vocês quiserem. Mas eu não vou mexer isso agora, vamos deixar assim, tá? E vou apagar isso aqui. Legal. Aproveitando que a gente já está aqui, então eu vou já preencher isso aqui. Vamos preencher esse quadro aqui. Aqui nós vamos usar uma fórmula para contar os valores, contar os itens. Eu quero que conte os itens, tá? Beleza. Então, nós vamos contar esses itens. Como é que vai ser essa fórmula? Igual, toda fórmula começa com igual. Então, é igual, conta valores. Opa, conte valores. Então, beleza, conte valores. Muito bem. Que valores é esse? Esses valores aqui, ó. Então, observem que ele pegou o checklist, que é o nome da minha tabela, e o nome da coluna. Então, checklist na coluna item. Então, vou fechar minha aspas aqui. Desculpa, meus parênteses. Vou fechar o parênteses, vou dar um enter. Pronto. Então, eu tenho 10 itens aqui. Legal? Muito bem. Então, se eu digitar outra coisa aqui, por exemplo, perfume. Eu preciso levar o meu perfume. Perfume, enter. Ó, então, automaticamente ele já contou 11 aqui, 11 itens. Se isso aqui, eu vou copiar isso aqui, só para vocês observarem, Ctrl C. Vou vir aqui do lado, vou colocar como só dados. Só dados, muito bem. E também vou copiar isso aqui, Ctrl C. De novo aqui, só total de itens. Se eu faço essa mesma coisa aqui, igual, conte valores. Seleciono aqui meus itens, todos aqui. Vou fechar o parênteses, dar enter. 11 itens, beleza. Tá funcionando exatamente igual. Agora, digamos que eu tenho que levar o meu chinelo. Tenho que levar o meu chinelo. Então, coloquei meu chinelo aqui. Observem que ele não adicionou. Por que ele não adicionou? Se você clicar aqui e clicar aqui na fórmula, observem que ela está restrita. Ela está restrita ele vai da linha 10 até a linha 20. Certo? Então, é só. A linha 21 ela não pega. Mas aqui, se eu vier aqui no pé da tabela e colocar meu chinelo aqui, chinelo, eu vou dar um enter. Pronto, ele já contou. Porque automaticamente o Excel entende que você está adicionando um novo item e incorpora o que você escreveu para dentro da sua tabela, certo? E como aqui ela é dinâmica e ela está procurando na tabela checklist a coluna item, então ela vai pegar todo mundo ali, certo? Então aqui é muito mais dinâmico do que aqui. Aqui é estático. Aqui você precisaria vir aqui e mexer nisso daqui. Daria para arrastar um pouquinho para cá, dar um enter, pronto, aí funcionaria. Mas se você adicionasse um novo item, isso ia dar problema, certo? Então, muito bem, vamos deixar assim do jeito que está mesmo. E agora, itens ok. Como é que nós vamos fazer isso aí? Aqui é o seguinte, aqui nós vamos fazer uma contagem, mas é diferente. É um conte se. Conte se. Então, conte se alguma coisa for verdadeira, certo? Então, qual que é o primeiro
primeiro parâmetro aqui da minha fórmula. O primeiro parâmetro da fórmula é esse intervalo, certo? Então, o intervalo é quem? Onde que eu vou contar? Eu vou contar aqui, certo? Eu quero saber quais itens estão ok. Então, eu vou contar os que estão ok. Então, eu vou dar um ponto e vírgula aqui para passar para o próximo parâmetro. O próximo parâmetro é o critério. Beleza, que critério é esse? O critério é que estão ok, não é isso? Então, quando eu for digitar uma palavra na fórmula, então eu tenho que colocar entre aspas. Então, aspas, ok, que é a palavra que eu estou buscando, fecha aspas, e vou fechar o parênteses, certo? Então, ele vai buscar aqui em checklist situação. Se ele encontrar ok, ele conta. Se ele não encontrar, ele não conta. Então, vou dar um enter, pronto, 0. Ele encontrou 0 itens, certo? Beleza. Então, se eu vim aqui e der um ok aqui, ó, ele contou 1. Se eu der ok aqui de novo, ele deu 2. Contei aqui, beleza. Deu 3 itens, certo? Então, tá bom. Ó, agora pendências. Pendências a gente pode fazer de vários modos, tá? Como que a gente pode fazer? A gente pode contar os vazios, a gente pode contar os que são diferentes de ok, a gente pode contar os que são não ok. Isso varia da sua criatividade e do jeito que você quer fazer, certo? Então, como a gente já fez isso aqui, eu vou só copiar isso aqui, vou dar um Ctrl C, vou clicar 2 vezes aqui para digitar minha fórmula, vou dar um Ctrl V, e em vez de ok, eu vou colocar não ok. Não. Opa, tem que ser maiúsculo. Era não ok ou era não? Acho que era só não. Não. Muito bem. Então, 0. Se eu olhar aqui, é o não. Não, foi não e não. Certo? Muito bem. Então, pendências aqui são 3. Mas a gente pode fazer um jeito diferente. Eu não gostei disso aqui. Eu não gostei disso. Sabe por quê? Porque eu tenho um total de 12 itens. E somando esses dois vai dar só 6. Não é assim que eu quero. Eu vou apagar isso aqui. E vou fazer diferente. Eu vou fazer o seguinte. Igual esse aqui, que é o meu total, menos os que já estão ok. A diferença é 9. Certo? Acho que assim é mais inteligente. Então, eu tenho 3 ok. E eu tenho 9 pendências de 12 itens. Certo? Legal. Agora, tudo certo para viagem? Tudo certo para a viagem. Como é que a gente vai fazer isso aqui? Ele vai me dar uma resposta. Vamos ver. Agora a gente vai fazer uma coisa interessante aqui. Uma fórmula. Se essa célula aqui for igual a 0, então C7 igual a 0, esse é o meu teste lógico. O meu parâmetro aqui, teste lógico. O meu teste lógico é o seguinte. Se o C7 for igual a 0, então ponto e vírgula, então, aí valor se verdadeiro. Se o valor for verdadeiro, então vou abrir aspas e vou digitar sim. Vou digitar aqui sim, fecha aspas. Beleza? Ponto e vírgula, vou para o meu próximo parâmetro, valor se falso. Então, abre aspas, digito aqui não, fecha aspas. Então, vamos entender isso aqui um pouco melhor. Se, então, teste lógico, C7 igual a 0, se isso aqui for verdadeiro, então ele vai aparecer para mim essa informação sim. Se isso aqui for falso, então vai aparecer não, certo? Então, vou dar um enter aqui, ó, apareceu não, certo? Então, muito bem. Vamos dar ok aqui, vamos dar ok aqui, vou dar ok aqui, mais ok aqui, mais ok aqui, outro ok. Nesse checklist tem que ser assim mesmo, para que você não se sabote e não saia dando ok em tudo aí sem ter certeza. Então eu tenho 12 itens, 12 OKs e sim, tá tudo certo. Muito bem.
Legal. Agora, eu quero fazer uma outra coisa aqui, sabe? Eu quero deixar isso aqui colorido. Se a palavra for sim, de um jeito, e se não, outro jeito. Beleza? Como é que nós vamos fazer isso aí? Vou clicar aqui na célula, aqui na página inicial, formatação condicional, regras de realce de células. Eu vou navegar até aqui em é igual a, então vou clicar aqui. Então, é igual a sim. Muito bem. Quando aquilo ali for igual a sim, observem vocês que ele já mudou de cor. Mas eu não quero essa cor, eu quero outra cor. Então eu vou vir aqui do lado e vou formato personalizado. Vou clicar aqui. Muito bem. Eu quero um formato seguinte. Eu quero que a cor da letra seja branca. A letra vai ser branca, vai ser em negrito e o preenchimento vai ser verde. Muito bem. Vai ser esse verdão aqui. Sim. Ok. Dentro. Ó, já mudou aqui. Vou dar um ok. Muito bem. Show de bola. Legal. Mas e se de repente um item está não? Ó, ficou não. Não, ele mudou de cor. Se eu coloco todos aqui, sim, deu certo, ficou verde. Mas eu quero no não. Como é que nós vamos fazer isso aqui no não? De novo, vou selecionar a célula. Vou aqui em formatação condicional, ou seja, ele vai formatar dependendo da condição. Então, clico aqui. Regras de realce de células é igual a... Observem que tem várias outras possibilidades. Mas a gente quer essa daqui que é a que melhor se encaixa. Então, é igual a não. Então, vou digitar não. Olha lá, já mudou de cor. Legal, mas eu não quero assim. Vamos de novo aqui em formato personalizado. Então, ele já ficou da última vez que eu mexi. Então, preenchimento aqui, eu vou colocar um vermelho. Esse vermelho ou esse vermelho? Eu vou deixar esse aqui. Eu vou aqui em fonte. Eu também quero que a cor seja branca e quero que fique em negrito e vou dar um ok. Pronto. Ok, ok, pronto. Então, legal. Não vai ficar assim e o sim vai ficar verde. Legal. Muito bem. Top. Esse pessoal aqui eu quero uma letra maior. Eu vou deixar um 14 aqui. Vou aumentar isso aqui. Vou aumentar isso aqui também. Esse pessoal aqui eu vou mudar. Vou selecionar eles aqui. Eu quero um preenchimento aqui. Um preenchimento aqui de um cinza. Talvez esse. Não, muito escuro. Talvez esse. Legal. Tá bom. E eu quero um negrito aqui. Muito bem. Show de bola. Aqui, eu não sei, talvez. Vou clicar nesse aqui. Vou clicar nesse. Vou clicar com direito. Vou aqui em formatar células. Muito bem, formatar células. E eu vou aqui em borda. Aí eu quero que só a parte de baixo da borda apareça. Porque eu quero uma linha abaixo do texto. Então eu só quero essa parte aqui. Vou dar um ok. E clico fora. Pronto. Então eu já tenho aqui uma linha embaixo do meu texto. Top. Muito bem. Aqui em cima eu vou mesclar até aqui em cima. Selecionei até onde eu quero. Vou vir aqui nessa aba aqui em cima, mesclar e centralizar. Legal. Vou deixar negrito e vou aumentar aqui por um 18. 18 tá beleza. 18 tá legal. Vou aumentar um pouco mais aqui. Acho que assim tá legal. Tudo certo? Isso aqui acho que pode ser talvez um 15. Não, acho que 14 tá bom mesmo. 14 tá legal. Aqui eu tenho 18. Talvez poderia ser 16. Aqui opa. Aqui a gente vai deixar nesse zoom aqui. Um zoom de 120. Ficou bacana aqui. Tudo certo para viagem? Sim. Aqui eu tenho 12 itens aqui. Se eu apagar isso aqui, legal, muda para não. 12 itens, 12 pendências, 0 itens, ok. Está funcionando muito bem essa parte aqui. Show de bola. Então, vou deletar. Aqui, vou deixar assim mesmo. Nós já estamos em meia hora, então essa aula vai acabar por aqui e a gente vai continuar isso depois.